Bonsoir, você chegou no Mais do Mesmo. O Mais do Mesmo ele é um programa produzido pela ILPN Montreal, que tem como propósito principal falar mais da mesma escritura, mais das mesmas doutrinas e mais do mesmo Jesus. E a única novidade que nós buscamos aqui é a novidade de vida. Como você bem sabe, o Mais do Mesmo ele é quase sempre ao vivo, direcionado primeiramente aos irmãos da ILPN. Mas se você não congrega conosco, você é mais do que bem-vindo. Você é o nosso convidado para acompanhar o programa de terça a sexta-feira, às 18h02 aqui no horário de Montreal e às 19h02 no horário de Brasília. E sempre 18h02 para que a gente possa lembrar das palavras do salmista, que está no Salmo 18, no versículo 2, que diz assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Bom, meus irmãos, vocês bem sabem que esta semana nós estamos refletindo sobre a questão de pecados intocáveis. E hoje nós vamos falar sobre o pecado da ansiedade. Mas antes de começar a nossa reflexão, antes de qualquer coisa, eu gostaria de deixar bem claro aqui que eu estou ciente de que algumas pessoas sofrem de ataques de ansiedade e que desgastam bastante estas pessoas, que se debilitam bastante, de tal forma que muitas vezes resultam em complicações físicas. E nesse caso requer realmente um tratamento profissional. E isso está completamente fora do escopo desta reflexão hoje, que nós vamos aqui meditar. E é por esse motivo que eu não vou entrar de forma alguma sobre essa discussão. O que aqui nós estamos lidando é o que nós podemos chamar de a ansiedade do cotidiano. Eu não sei se você concorda comigo, mas a vida é quase sempre difícil e muitas vezes dolorosa. Aqueles que tomaram uma decisão, assim como eu, de imigrar aqui para o Canadá, sabem muito bem do que eu estou falando. Nós devemos concordar que existem vários graus de dificuldades e, em certa medida, também sofrimentos. As dificuldades geralmente vêm através das atividades da nossa rotina e nas próprias responsabilidades que a vida nos traz. Em contrapartida, o sofrimento ele é normalmente gerado por circunstâncias inusitadas. Então, a pergunta é: o que é a ansiedade? Na Bíblia, o nosso livro de regra e fé, a ansiedade é frequentemente associada à preocupação excessiva e à falta de confiança em Deus. Ela é descrita como um estado de inquietação e agitação mental, que pode levar a problemas emocionais e físicos. De acordo com a Bíblia, a ansiedade é um sentimento que surge quando nós nos preocupamos com o futuro e nós esquecemos da confiança em Deus. Ela nos impede de viver plenamente o presente e nos afasta da paz interior. Em sua maioria, as nossas ansiedades pecaminosas estão de alguma maneira ligadas a preocupações válidas. É correto fazer bem o seu trabalho, sustentar a sua família, cuidar dos seus filhos, cumprir os deveres que Deus deu a você. Todas essas preocupações válidas e são realmente importantes. As questões que surgem são as seguintes: quando é que essas preocupações apropriadas se tornam pecaminosas na nossa vida? Quando é que o cuidado piedoso se torna uma preocupação ímpia? Jerry, em seu livro, aquele que tenho comentado desde o início, em Pecados Intocáveis, falando a respeito da ansiedade, ele diz que a ansiedade é o oposto de confiar em Deus. Ou seja, a ansiedade, ela é a atitude de não confiar no próprio Deus. Jesus e os seus apóstolos, eles falaram muito sobre a questão da ansiedade. Nós podemos destacar aqui alguns textos que destacam bem esse assunto. Vejam aqui comigo. Eu vou citar aqui o texto, eu tenho ele aqui na minha tela, vou ler para você e nós vamos analisar os textos dentro dessa reflexão. O primeiro texto aqui é Mateus capítulo 6, versículo 25 a 27. Creio que é um texto muito conhecido de você. Ele fala assim: portanto eu lhes digo, isso, palavra de Jesus, não se preocupem. A palavra preocupar aí, em algumas traduções, ela também pode ser colocada como ansioso. Ou seja, no grego a palavra preocupar-se e se tornar ansioso é a mesma palavra. Com sua própria vida, Jesus dizendo,
quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? E Jesus continua: observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam os celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. E aí ele termina perguntando: não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ou seja, esta palavra preocupe aí, que se preocupe, essa palavra de preocupar, também é a mesma palavra voltada para ansiedade, ansioso. Ou seja, quem de vocês, por mais que estejam ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Isso pergunta do próprio Senhor Jesus. O segundo texto que eu quero refletir com você sobre a questão da ansiedade, o que os apóstolos e o próprio Jesus falam, está na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6. O próprio apóstolo Paulo falando, ele diz: não ande ansiosos, ou preocupados, ou inquietos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Observem. Não ande ansiosos, não ande preocupados ou inquietos por coisa alguma. E ele continua: mas em tudo, pela oração e súplica. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos orar e suplicar a Deus, com ações de graças, apresentando os nossos pedidos diante do próprio Senhor. Então ele diz que nós devemos colocar as nossas ansiedades, as nossas inquietudes, as nossas preocupações na mão de Deus. E terceiro e último texto que eu queria ler com você está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Ele diz assim: lancem sobre ele, sobre quem? Sobre Deus, toda a sua ansiedade. A mesma palavra no grego, a preocupação, a inquietude. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Quando nós dizemos a alguém: não fique ansioso ou não tenha medo, nós estamos simplesmente tentando encorajar esta pessoa ou corrigi-la com a intenção de ajudar. Mas quando estes santos de Deus falam através da Escritura, não fiquem ansiosos, esta frase tem a força de uma ordem moral, ou seja, a vontade de Deus é que não vivamos ansiosos. Logo, nós entendemos que o próprio Deus, através da sua palavra, nos diz: não fiquem ansiosos. E se assim nós fizermos ao contrário, ou seja, se ficarmos ansiosos, nós estaremos pecando por ir contra a própria ordem ou palavra do Senhor. A ansiedade, ela é o pecado e ela apresenta por dois motivos. E aqui eu queria discorrer juntamente com você para que nós pudéssemos meditar esses dois motivos do que gera esse pecado da ansiedade. O primeiro motivo do pecado da ansiedade é por causa da falta de confiança em Deus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25 ao 34, que foi o texto que nós lemos anteriormente, argumenta que se o Pai Celeste cuida das aves do céu e dos lírios do campo, não irá cuidar ainda mais de nós e das nossas necessidades. O problema é que quando permito que a ansiedade me domine, eu estou, na verdade, acreditando que Deus não se importa comigo e não irá cuidar de mim nas situações que está me deixando ansioso. Esse é o primeiro ponto. É a não confiança em Deus. Ou seja, a falta de confiança em Deus faz com que nós entremos ou vamos gerar em nós aquele pecado da ansiedade. O segundo ponto, ou o segundo motivo que eu queria meditar com você relacionado à questão do pecado da ansiedade é a questão da recusa da providência de Deus em nossas vidas. Ou seja, quando eu recuso a providência de Deus em minha vida, eu estou gerando um pecado de ansiedade, porque isso vai me deixar completamente ansioso, por não permitir que a providência de Deus haja num todo em minha vida. Para entender esse motivo que aqui nós classificamos para demonstrar que a ansiedade é um pecado, nós precisamos entender de forma bem resumida o que é a providência de Deus.
Nós podemos trazer como definição a providência divina simplesmente como Deus orquestrando todas as circunstâncias e eventos para a sua glória e para benefício do seu povo. Isso que a gente pode entender de uma forma simplória e resumida o que é a providência de Deus. O problema é que existem alguns cristãos que têm a dificuldade de aceitar que Deus realmente controla todos os eventos e circunstâncias, demonstrando assim a sua soberania. Então, vocês poderiam me fazer esta pergunta: pastor, então nós devemos deixar de orar, já que Deus é soberano, e porque será manifesta somente a sua vontade, e como ele controla sobre tudo, em todos os eventos, em todas as circunstâncias? Eu respondo a você que não, que nós precisamos sim continuar orando. Aceitar a vontade providencial de Deus não significa que deixaremos de orar sobre o resultado final. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, aquela que nós lemos do capítulo 4, versículo 6, ele diz que nós não devemos ficar ansiosos e orarmos sobre a causa da ansiedade. Então, não é por causa da ação de Deus em controlar todos os eventos e todas as circunstâncias, ou pela sua soberania, que eu, sabendo que tudo o que vai acontecer está debaixo da vontade de Deus, eu devo simplesmente banir da minha vida cristã a oração. Não, de forma alguma. A gente vê o exemplo do próprio apóstolo Paulo falando à igreja de Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, que nós devemos o quê? Nós devemos não devemos ficar ansiosos, e nós devemos orar com orações e súplicas por causa dessa ansiedade diante do Senhor, em pedido e clamor ao Senhor. O meu conselho é que nós devemos pedir, através das nossas orações, que Deus nos dê fé para crer que a vontade providencial dele para nós é o fruto de sua sabedoria infinita e de bondade. E tem por objetivo simplesmente o nosso bem. Nós devemos pedir a Deus um coração submisso em relação à vontade dele, quando ele for contrária aos nossos planos, ou aos nossos pedidos, ou às nossas perspectivas. A minha oração diante de Deus é que ele traga aos nossos corações a certeza das suas promessas, e que através do seu Espírito nós tenhamos o auxílio nas horas difíceis da dificuldade. E assim nós terminamos mais um programa, mais do mesmo. Naquilo que eu acertei, glória a Deus. Naquilo que eu errei, glória será a minha mesmo. E amanhã, se Deus quiser, tem mais do mesmo livro, tem mais das mesmas doutrinas e tem mais do mesmo Cristo. A você que nos acompanhou até aqui, fica um abraço apertado da nossa igreja. Que Deus te abençoe. A bientôt. À la prochaine. Au revoir. Até mais.